Saudações, eu me chamo Lucas Abreu, sou o primeiro autor do trabalho intitulado Perfilamento Hidrogeoquímico de Poço Artesiano e Tempo de Revolvimento, em parceria com o professor Dr. Alan Cavalcante da Cunha e fomento do CNPq. Bom, de acordo com Oliveira e Moraes, na região local, é notável que existe um crescimento da população, especialmente no Amapá, mas isso não está sendo acompanhado pela rede de abastecimento. Não é à toa que o Macapá está classificada muito mal no ranking de saneamento básico das 100 maiores cidades do Brasil. E os habitantes, diante desse cenário, são estimulados cada vez mais a buscar outras fontes de água, muitas vezes água subterrânea e sem conhecimentos técnicos. Os riscos desse cenário estão nos fatos de que os mananciais não estão livres dos impactos negativos, sejam eles antrópicos ou mesmo biológicos e naturais, e nem os cidadãos estão livres também do potencial patogênico e contaminante que essas águas podem ofertar, certo? Diante disso, é muito importante fazer a análise e o monitoramento dessas águas para classificar e entender a qualidade delas. Portanto, o objetivo desse trabalho é realizar o experimento de um poço, analisar o solo que o circunda, a qualidade da água que ele fornece, como essa qualidade varia ao longo do ano, classificar essa água, de acordo com a possível aplicação que ela pode ter, obter informações relevantes para um futuro uso desse poço para abastecer um salto a Z e analisar o efeito do tempo do revolvimento nos resultados da água. Bom, na nossa metodologia, tudo consiste inicialmente em realizar a perfuração do poço, certo? Que vai ser futuramente aplicado ao sistema, salto a Z, como tem na terceira foto, certo? Durante a perfuração do poço foram retiradas 15 amostras a cada 2 metros e levadas ao laboratório de solos da Embrapa. As amostras de água, por sua vez, foram retiradas durante março até dezembro de 2021, desse poço, que fica localizado no bloco de elétrica na Unifap, e a coleta se deu nos tempos 0, 2 e 7 minutos, justamente para ver o efeito do revolvimento. As amostras então foram levadas ao laboratório de saneamento e modelagem ambiental da Unifap para passar pelos testes químicos e microbiológicos, e os teores analisados lá foram os que constam na tabela, certo? Seus parâmetros, respectivos métodos e materiais necessários. Já para classificar essa água de acordo com seu uso, foram utilizadas as normas da CONAMA 357, 396 e a Portaria do Ministério da Saúde número 888 de 2021. Nosso primeiro resultado apresentado trata do perfil físico do solo, ou seja, como ele se comporta em termos de granulometria. É uma argila, é uma areia, que a gente consegue ter a classificação de acordo com cada camada. Isso vai influenciar na capacidade que aquele solo tem de absorver e permitir percolar determinadas substâncias, possivelmente um contaminante. A próxima tabela já apresenta a caracterização química e não física. Nela a gente já consegue perceber a composição do solo, consegue entender, por exemplo, como o pH varia. Aqui é perfeitamente visível uma variação linear que reduz o pH à medida que se aumenta a profundidade, enquanto o teor de alumínio, por exemplo, aumenta, certo? Aqui as cores mais intensas representam o maior teor, e essa característica pode influenciar principalmente na cor, na turbidez, para estar, como posso dizer, influenciando no tempo de revolvimento também, nas partículas suspensas, vai ser mais explicado adiante. Bom, nosso próximo gráfico já entra na análise da água em si. Aqui a gente tem os valores de turbidez e de cor e como eles variaram ao longo dos meses de março, maio, agosto e dezembro. O mesmo se aplica para os teores de nitrato, fluoreto, amônia e ferro. Em todos é possível verificar uma variação significativa ao longo dos meses. O mesmo para fósforo e cloreto. Para coliformes totais, Escherichia coli também, com uma variação bastante evidente. Ou seja, existe sim influência da sazonalidade de forma veemente em cima dos resultados. Esse próximo gráfico já vem apresentar um impacto do tempo de revolvimento. O que isso significa? Quando a água está parada em contato com as paredes do poço, ela está ali dissolvendo aquelas partículas, certo? Em um processo de mistura. Então, quando eu ligo a bomba e aquela água começa a escoar, ela vai ter um valor diferente de quando a água já escoou bastante e todas aquelas partículas suspensas já foram eliminadas. Então é muito importante que se recomende um tempo mínimo antes de fazer a primeira coleta.
A literatura recomenda um tempo mínimo de 5 minutos, em média. Aqui eu trouxe o teste em 0, 2 e 7 minutos, respectivamente a cor mais intensa a 0, média a 2 e a mais clarinha a 7. Então é possível verificar que houve sim uma discrepância dos resultados em decorrência do tempo em que aquela coleta foi feita, correto? Então é muito importante que se espere esse tempo mínimo, que segundo o trabalho que eu desenvolvi aqui, acredito que seja 7 minutos, um bom tempo, né? E vamos partir para a classificação. Antes de classificar, eu devo explicar o que são essas classes. As classes são parte das diretrizes do CONAMA, que estabelecem, de acordo com a qualidade que aquela água tem, ou seja, sua composição e as concentrações dos determinados substâncias dentro dela, né, dos componentes, se aquela água vai servir para determinado uso ou outro. A classe 1, por exemplo, é para consumo humano. A classe 2 não, já é para recreação, como uma natação, né? Uma irrigação de hortaliças, frutíferas, plantas alimentícias. E as classes 3 e 4 para irrigação de vegetação não alimentícia e paisagismo, certo? Então, nessas próximas tabelas a gente observa, de acordo com o mês, certo? O parâmetro, o valor máximo permitido para cada classe, ou seja, o valor máximo para se enquadrar na classe 1, os valores máximos para a classe 2 e por aí vai, e os resultados do lado direito. Eu destaquei em verde os valores máximos que não foram atingidos, ou seja, está coerente, e em vermelho os valores que foram extrapolados. Então, aqui a gente consegue perceber que existe uma variação, por exemplo, de março para maio, em que variou também o valor máximo permitido ser atingido ou não. Ou seja, a variação sazonal, além de modificar a qualidade da água, logicamente, como foi apresentado, ela pode influenciar na classificação daquela água. Então, em determinado período do ano, a água pode servir para, por exemplo, abastecimento, no outro ela pode não servir. Bom, nossa conclusão é a seguinte: é preciso aguardar o tempo mínimo de revolvimento para não comprometer os resultados. A qualidade da água é influenciada pela sazonalidade e está associada ao perfilamento hidrogeoquímico. Durante o período chuvoso, os parâmetros foram diferentes em relação ao seco, né? E os níveis de Escherichia coli foram mais elevados na estação chuvosa, conforme referência do trabalho. As análises geológicas indicam que o solo tem uma predominância arenosa, então ele está um pouco suscetível à percolação de contaminantes orgânicos e inorgânicos, e que se ao corrigir os parâmetros adequados, à medida que a gente vai filtrando cada vez mais, é possível chegar até a potabilidade, né, com um futuro uso no Salta Z. É isso, muito obrigado.